Olá a todos, hoje Garbosa News traz para você uma figura espetacular, São João Nepomuceno, um profissional aí do futebol, ele que foi atleta profissional e hoje desempenha também uma função especial lá, um projeto social na prefeitura. É o Marco Aurélio Ayup, dispensa qualquer tipo de apresentação, né, Ney? Mas, para quem não o conhece, vai ficar conhecendo. Acho que o Brasil todo te conhece, né, Marco? Então, aproveita você aí, aqui no canal Garbosa News, se inscreva aí, dá uma força pra gente. Precisamos chegar a 2.000 inscritos aí, então você faça essa gentileza aí pra gente, ajuda aí o Garbosa News. Patrocínio aí do Cicobi Credimata e da Elonet para você. Nós vamos falar aqui com o nosso convidado, da boa noite aqui. Está comigo também o Ney Medina, parceiro, sempre aí fazendo grandes reportagens aí no futebol, né, Ney? Parabéns aí pelo seu trabalho. Marco Aurélio, boa noite. Um privilégio para nós receber você aqui no Garbosa News e falar com você um pouco aí da sua história, né? Boa noite, Paulo. Boa noite, Ney. Em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo convite, né? Dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito agradável e passar mais um pouquinho da minha história, da minha carreira para a galera aí. Nesse encontro, nós vamos abordar aí o trabalho do Marco Aurélio frente aí ao projeto da prefeitura, um projeto social, os objetivos e conquistas dele, além do resumo da sua carreira no futebol, que nos trouxe aí muitas alegrias, grandes gols. O Ney de vez em quando publica alguns aí, espetacularmente, né? E também a emoção de conduzir, ele é o nosso São Joanense aqui que conduziu a tocha olímpica, né, em 2016. Vamos falar um pouco sobre isso e também sobre um livro que está saindo agora do Ney Medina, que é sobre o Marco Aurélio Ayup, né? É isso aí. Depois o Ney é escritor, repórter esportivo e escritor agora, já no seu segundo livro aí com o do Marco, né? Marco, seu início no futebol foi no América do Rio. Depois, quais equipes você atuou? Pode falar do América também e faz um resumo aí pra gente, né? O América, Paulo, assim, é uma equipe que a gente sempre fala, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que é o segunda equipe de todos, né? Quem não torce o Flamengo, os torcedores do Flamengo torcem pro América, né? Então, assim, são todas as equipes. O América eu tenho um carinho muito especial porque é onde eu comecei a minha carreira e aonde eu encerrei a minha carreira. São detalhes assim importantes. Meu primeiro gol no Vasco foi contra o Fluminense e meu último gol como profissional, encerrando a carreira, foi contra o Fluminense, né, pelo América também, né? Então o América, assim, eu tenho um carinho muito grande porque foi onde tudo começou. É uma história assim bacana que meu pai levou o Nica, levou o Zeca, e eu fui passeando, eu acabei treinando e Passeio bom, né? levei a chuteirinha escondida dentro do carro, né? E chegou lá, eu insisti com meu pai, só que eu era mais novo do que todo mundo, né? E eu treinei. Só que ali acabou o treinamento, viemos embora e depois o pessoal do América ficou ligando pro meu pai, queria que eu fosse. Só que a minha mãe foi resistente, não deixava, né? Porque eu dormia com a minha mãe, né, Paulo? Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. Nossa, mano. No meu quarto da minha mãe tinha a cama de casal com meu pai e minha mãe e a cama do lado de solteiro. Só que meu pai dormia de solteiro, eu dormia com a minha mãe, né? Então assim, muito agarrado, porque era só eu em casa de filho, né? Meus irmãos já tinham saído de casa. E assim, o América foi importante na minha carreira, porque foi tudo onde iniciou, onde eu tive uma base. E eu fiquei 2 anos no América, Paulo, e eu não podia jogar. Hoje não, hoje a gente tem sub-10, sub-11, sub-9, e na época não tinha Pela idade. não tinha essa categoria ainda. E eu fiquei quase 2 anos só treinando. Aí quando chegou o meu ano para jogar mesmo, eu me transferi para o Vasco. Eu acabei jogando, só treinava durante 2 anos, amistosos, mas campeonato eu joguei quase nada pelo América, né?
Depois do América tem muita coisa, né, Ney? O Marco tá um abraço a todos que nos acompanham, satisfação enorme estar com o Marco aqui, com você, Paulo. A história do Marco é fantástica. Só depois que a gente começou, por isso que é importante a gente trazer, e eu falei isso com ele quando a gente pensou em fazer o livro, escrever a biografia dele, são tantas conquistas individuais e coletivas, essa história é fantástica. Hoje um menino com 12, 13 anos, ele está aí rodando na madrugada aí. Mas na época de 12 anos dele, sozinho no Rio de Janeiro, Jacarepaguá era a concentração... Isso foi em que ano, Marco? 82. Então tem uma história assim, eu esqueci, que eu agradeço muito ao Jorginho. O Jorginho é que tetracampeão da seleção brasileira, lateral direito. O Jorginho, ele era sub-20 no América. E nós morávamos lá em Jacarepaguá, do lado do autódromo. Jacarepaguá, do lado do Rio Centro. A gente morava do lado do Rio Centro mesmo. E era um lugar muito deserto. E eu, por ter ficado com 12 anos, para um lugar assim sozinho, não costumava ficar longe de casa, eu chorava igual bebê. E teve um dia que eu peguei o telefone, na primeira semana eu peguei o telefone, que esse telefone é antigo, né? Que fazia-se batida. Eu ligando pro meu pai para me buscar. O Jorginho foi, viu que eu estava chorando e ligando pro meu pai, depois desligou o telefone. E me pegou e levou para a casa dele. Então, assim, o Jorginho foi um cara que Uma âncora. Uma âncora para mim naquele momento. Aí depois daquilo eu acostumei. Ficava uma semana, vinha em casa. Ficava duas, vinha em casa. Aí fui me adaptando, mas o Jorginho foi muito importante na minha trajetória. Depois do América veio o quê? No América eu me transferi pro Vasco, né? E no Vasco eu fiquei sem sair, que depois eu saí, voltei, fiquei 8 anos direto. Depois eu voltei, fiquei mais 2. No total foram 10 anos de Vasco, né? Virou vascaíno? Não, mas lá em casa meus familiares, meus pais são todos Vasco. E a gente até brinca em Roça Grande que lá tinha muito vascaíno, porque meu uma obrigava os moleques a ser Vasco, né? Então, assim, eu, além de ser da família toda, foi uma alegria muito grande. Meu pai ter jogado no clube de coração dele também, né? E falando das conquistas do Marco, no primeiro ano de Vasco, antes de ir para o Vasco, já teve a conquista. Isso tudo vai estar no livro, então eu vou dar uma pincelada só superficial, senão vai contando as surpresas todas aí. Vai ser quando o lançamento do livro? Dia 25 de abril. Lá pro final, que é o lançamento do livro. 25 de abril, aniversário do Marco. No dia 25 de abril, uma segunda-feira. 18 anos. Isso, no Museu Municipal aí, de São João Nepomuceno, de 18 às 22 horas. Com a graça de Deus, o Marco vai estar lá autografando os livros. Dia 25 de abril, agora, no final desse mês, se Deus quiser. E faz 53 anos, né? Aí. No dia 25, né? Parabéns, né? Com o livro, né? E aí, nessa transferência do Vasco do América para o Vasco, tem um título mundial já, que é com a seleção infantil, a seleção brasileira, né? A seleção conquista esse título na França, e o Marco foi titular de todas as partidas. Mas a história fantástica que vai estar no livro é que para chegar na seleção no América ele não jogava e foi convocado no América, para vocês observarem o que é a persistência, o que é o poder de Deus na vida da gente. O Marco chorava não é só por causa de estar sozinho, não. Chorava porque não jogava. Aqui em Roça Grande jogava pelada, jogava todo dia. Aí lá no América não jogava porque não existia a categoria dele. Aí quando aparece um torneio no Espírito Santo, ele jogava pelo meio campo, o treinador resolve improvisar de lateral. Lateral esquerdo. E estava o treinador da seleção brasileira lá observando os meninos. E o treinador agradou do jogo dele de lateral esquerdo. A partir dali, sem jogar no América praticamente, ele é convocado para a seleção brasileira infantil, que foi jogar o Mundial na França. Então, mais detalhes... Muitos detalhes estarão no livro, né? Não vamos antecipar nada. A IUP de Roça Grande para o mundo, mas tem que falar alguma coisa. O legal isso aqui é, Paulo, que ele mandou lá o rascunho para a gente ler, né? Aí tava meu filho, minha filha, minha esposa. Aí ele manda, lê primeiro, Marco. Eu li 3 letras, comecei a chorar, eu parei. Eu não sei nada do livro. É legal. Aí eu passei para a Gabriela e meu filho, a minha filha, ela leu o livro, pai, eu não sabia tanta coisa assim. Então, é importante. Eu não consegui ler, né?
Então eu deixei para depois. Você vai ler depois. É, depois eu leio. E é tão emocionante que eu também, do jeito que o Marcos falando que se emocionou, começando ali, eu queria colocar mais detalhes das cartas que ele escrevia para a família, porque na época era tudo carta. Um telefonema de noite, né, Marcos? Mais barato. O telefone antigamente ficha. a gente tinha que ligar para a casa do seu Devô, que era da máquina de arroz. Aquele telefone que era só num lugar. Ô, seu Devô, avisa meu pai daqui a meia hora eu vou ligar de novo. Aí tinha que ir lá, sabe? Tinha todo esse... E era uma dificuldade danada, né? Era muito difícil realmente. E carta você escreveu muito. A carta era demais. Então, para finalizar essa parte da carta, eu também comecei a ler, mas não aguentei. Comecei a chorar também. Falei, não vou colocar a carta também, não tem jeito, né? Mas muito fantástico. Mas olha, Quem quiser acompanhar uma história fantástica, não é aqui para vender livro. A história do Marco é uma história de vida, é uma história fantástica. Eu vou te contrariar. Para vender, de conquistas. Para vender não, é para mostrar para o pessoal, né? As pessoas têm que conhecer, uma história de vitória. Assim, eu como falei com ele, eu não li, eu não consegui ler, mas assim, pelo aquilo tudo que nós falamos e que nós conversamos e tudo aquilo que eu relatei por Ney, é muito bacana, vale a pena porque às vezes as pessoas acham... É claro, o cara, depois que se torna profissional, o cara tem mordomia. Fica no melhor hotel, Mas antes... Antes é o problema, né, cara? Então, por isso é importante passar, principalmente para os jovens, né? A dificuldade para você alcançar o seu auge, né? Eu vou aproveitar esse momento aqui, porque nós temos aqui patrocínio do Cicobi Credimata. Você tem conta no Cicobi Credimata, Marco? Se não tiver, precisa passar lá para dar uma conhecida lá, né? Vamos lá. Precisa ir lá. E na Elonet, você usa a internet? Usamos. Da Elonet? Usamos. Então aí, olha. Vamos chegar a ponto de o convidado que estiver aqui, a hora que você fizer essa pergunta, Marcos, você tem conta na Credimata? Não, ainda não tem. Então, a partir de amanhã, você tem uma conta aberta lá com R$500 e você vai ser cliente. Com certeza. Vamos chegar lá. E tem uma outra coisa também. Camisa bonita. Por acaso ela é do Zeca Esporte? Uhum. Com certeza. Então, Tá caminhando, tá vendo? Estamos indo lá. Né? Além de outros patrocinadores que a gente tem aqui, vamos mostrar depois a logomarca dos apoiadores aí do Garbosa News. Projeto social na prefeitura começou quando? Né? Pode dar só um rascunho aí? Eu parei de jogar em 2002, né? Logo em seguida eu tive o convite, isso sempre foi meu projeto, né, de montar alguma coisa na nossa cidade e para poder passar aquilo um pouquinho que a gente adquiriu no futebol. E eu fui melhor ainda, foi melhor ainda que eu tive o convite de trabalhar com garotada, tudo de graça, né? Um projeto que não é nada pago, com toda a estrutura que os meninos têm, com treinamento, com lanche. O apoio municipal. O apoio da prefeitura, né? Começou lá com o Célio, depois passou para a doutora Edmeia e agora com nosso grande amigo Hernandes, né? Então, esse projeto eu estou à frente, vai fazer 20 anos. Já tem um time formado? Tem quantos times? Não, lá nós temos 6 categorias, né, Paulo? 6 categorias. Nós temos. A gente treina por dia, Paulo. Quase 200 meninos. Nossa, olha. Porque... Ninguém sabe disso. Né? Então o que eu fiz? Antigamente eu tinha grande problema, que concentrava tudo num horário só à tarde. Hoje é um pouco mais sacrificante para mim, mas eu gosto muito, porque eu sou apaixonado em dar treino lá no Alto dos Pinheiros, ali no campo da Santa Rita, sabe? Eu acho ali um ambiente legal, eu agrego todo aquele bairro ali, os meninos... Eu marco o treino 7h30, 7 horas já estão lá, chuva, sol, estão lá. Então eu passei a colocar nos calendários aqueles garotos que estudam na parte da tarde, poder treinar na parte da manhã. Então eu acrescentei mais esse treinamento na parte da manhã para eles. Então a gente dá treino de manhã para quem estuda à tarde, quem estuda à tarde treina de manhã, na parte no Mangueira, na parte da tarde. Então assim, é cansativo, mas para os meninos não faltarem de aula, porque se der a chance, vão faltar de aula para ir no treino. Então eu aumentei mais uma carga de treinamento para pegar esses meninos que estudam na parte da tarde. Beleza, parabéns, cara, é isso aí. Né? Qualquer dia nós vamos lá registrar lá o treino lá do... a gente tem assim na Santa Rita, em média 50 garotos pela manhã.
E no Mangueira, 150, 120, depende, tem dia que vai mais, tem mais, tem menos. Sim. E nós temos o time adulto, né, Paulo, que é aqueles meninos que estão comigo lá desde 2002, que tinha 10, 12 anos, que hoje está no adulto comigo lá. Então são meninos que, quando eu falo meninos assim, mas são meninos de 30 anos já, 32, Sim. mas que foram criados comigo, identificados com o nosso projeto. Né? Então isso para mim é muito bacana. E o bacana desse projeto é que não tem o objetivo do resultado do alto rendimento. A filosofia lá não é um projeto social para formar cidadãos, para melhorar. Ali tem uma disciplina, o marco é duro e os meninos adoram eles, né? Mesmo porque se não for enérgico ali, complica. Mas mesmo assim ainda tem jogador de alto rendimento que sai do município, vai jogar pelo Brasil. Nós temos alguns exemplos, o Stefano mesmo, é meu afilhado também, o Stefano Pinho, está nos Estados Unidos, o Pablo está na Paraíba, jogando no Botafogo da Paraíba, o Emerson está no interior de São Paulo, e fora os outros que começaram. O Iago, né? O Iago, que também agora terminou o Campeonato Mineiro. Então, assim, o maior objetivo nosso é claro que a gente quer ganhar, né, Ney? Isso aí está no sangue, né? Não tem jeito. A gente é competitivo. Mas o nosso grande objetivo não é esse, né? É a gente fazer a prática, oferecer para os garotos algumas coisas, né? E mostrar para eles, assim, Paulo, eu sempre falo, a gente teve muitas perdas na nossa cidade há uns anos atrás. Negócio dessas gangues, negócio de meninos, e alguns meninos passaram sempre na minha mão. Então eu fico muito sentido, mas por outro lado, a gente recupera muito também. Hoje tem esses meninos que jogam profissional e tem muitos meninos que são professores de educação física, são jornalistas, trabalham na área esportiva, têm bons empregos, então isso Isso é um ganho real. Com certeza, com certeza. E a gente acaba se envolvendo com os meninos, né, Paulo? Agora, falar em envolvimento, né? Um conselho assim, porque eu queria ser jogador de futebol, acho que o Ney também, acho que todo mundo gosta do futebol e aquele garoto que quer ser profissional, o que ele tem que fazer? A gente escuta muito dos pais, Paulo. O sonho o meu menino joga bola dia do sonho dele. Mas além disso, é claro que existe o talento, né? Não adianta eu ter uma vontade eu vou pegar a bola, vou bater ali. Mas eu não tenho talento para isso. Além da determinação, o garoto tem que ter um talento. E esse talento tem que ser aprimorado, né? Agora, eu sempre falo, existe um pedaço na Bíblia, Paulo, que fala o seguinte: fazei tudo com excelência, fazei tudo melhor. Eu aprendi isso. Então, quando eu pego para fazer uma coisa, eu procuro sempre fazer o melhor. É o que eu falo para os meninos. Faça o melhor, porque na hora do jogo, quem vai jogar é vocês, não vai ser eu. Então faça o melhor no treinamento, dedique o treinamento. A dedicação com o talento, ele pode ser... Dá um resultado espetacular. Com certeza. Qual o maior desafio que você encontrou, né, ou enfrenta com o projeto social? Existe ou não existe? Como que é? O trabalho, Paulo, esse trabalho social nosso poderia ser muito melhor, qualificado. Por quê? A qualificação, porque igual hoje tem treinamento do Sub-13 que tem 45 meninos. Se eu tivesse pessoas para estar junto me ajudando, o trabalho seria muito melhor, porque nós poderíamos estar trabalhando uma equipe, outros garotos do lado, cada posição, e eu não consigo fazer isso hoje. Porque são muitos meninos e o trabalho acaba não sendo o que tem que ser. Você ensinar o menino a fazer um passe, um trabalho diferenciado com o menino. Então, assim, a grande dificuldade que eu tenho hoje é essa. Pessoas qualificadas também para estar junto. Para te auxiliar. Para estar junto. A gente fazer um trabalho mais qualificado, com certeza nós conseguiríamos arrumar muito mais talento para o nosso município. E como o horário é apertado, né? Pela quantidade de crianças, Isso. Hoje você também não tem um espaço, eu acho que não é querer demais, não, é uma questão da coisa evoluindo.
você não tem um espaço que tem dois locais de atividade. Por exemplo, no Campo do Mangueira, eu acredito que tem um espaço para um outro campinho menor Sim, que seja tem, atrás, tem. que dê para enquanto um está fazendo um trabalho num campo, outro está fazendo no Aham. outro. Isso você também consegue dividir a garotada. 45, como é que você É. vai colocar dentro do campo ali, né? É isso Mas mesmo. isso Então é um projeto, tem projeto disso, não existe? Não, ainda Ou é tem. trabalhar com a ferramenta que tem mesmo? A gente vai trabalhando do jeito que tá, né, Paulo? Mas seria muito melhor Se tivesse, né? se tivesse para a gente poder qualificar melhor o treinamento. Né? E pessoas qualificadas, a gente precisa de pessoas qualificadas assim, para estar trabalhando junto com a gente. Mas a gente vai tocando, né? A gente vai fazendo, tentando. Mesmo com tanta dificuldade, a conquista é enorme, né? Não é só o título que a conquista de um campeonato que avaliza a situação. Mas é claro que esses resultados mostram que o trabalho está sendo bem Motiva, feito, né? né? Motiva Todo também ano os- termina aí campeão de 2 ou 3 categorias, ou É. vice de 2 ou 3 categorias, que o vice também é um título, né? Então, você que foi jogador de. É claro que a gente quer a taça maior, Com né? certeza. Mas ser vice-campeão também é Eu, feito, né? sabe o que eu acho interessante, Paulo? Que o cara, o treinador profissional, ele tem mais valor quando tira um time do rebaixamento do que foi vice-campeão. É um absurdo isso. Se o cara foi vice-campeão, ele chegou lá e deixou quantas equipes para trás. É. Aí o detalhe da final são outras coisas, né? Eu sempre achei isso também. Eles valorizam mais o cara que tirou o time do rebaixamento do que foi vice-campeão. E a gente vê tantos treinadores embora porque ser vice, né? Pô, o cara foi vice-campeão já, o cara chegou à final. Perde por detalhes, né? E futebol é futebol, né? Com Às certeza. vezes uma bola que não era para entrar, É. bate no montinho lá e, E entra. o grande problema assim, do projeto também social, você acaba se envolvendo, né, cara? E às vezes o menino apronta, você tem que chamar um pai ou uma mãe para conversar, dificilmente o pai e a mãe vai, né? Porque geralmente os meninos são de pais separados, alguns pais trabalham o dia todo, entendeu? Então assim, a gente tem muita dificuldade, a gente manda chamar alguns pais lá, dificilmente vai. Falta de tempo, né? Então assim, a gente tenta fazer o melhor, mas às vezes foge um pouco do controle, né? Essa é um sonho ainda para o Brasil, assim, porque tem nos Estados Unidos tem muitos filmes que retratam isso. O garoto que joga basquete ou que joga o futebol lá, ele tem uma ajuda, né? Tem uma bolsa. O Brasil não tem nada nesse Não, sentido, né? e os Estados Unidos sempre faz tipo as peneiras aqui em Juiz de Fora para isso. Você leva o garoto lá para treinar, se ele falar inglês, que é o principal, ele for aprovado no futebol, eles levam ele para lá, tem a universidade que eles dão, Custeio todo. custeio todo, mas você tem que ser bom de bola, né? Senão não passa no teste. Eu estava, como é que a profissionalização do futebol, a importância. O Botafogo agora está recebendo, virou a SAF, né, com o John Texas. E eu escrevi uma matéria, uma crônica, quando o Botafogo perdeu do Flamengo de 3-1 no Campeonato Carioca. Eu escrevi o título da matéria, Derrota com Sabor de Vitória. Porque se ganha do Flamengo naquele momento, ia todo mundo achar que estava tudo bom. E está chegando a visão do empresário que quer um campo menor, torcida mais próxima, trabalho de base, valorização do atleta. Quer dizer, tudo que a gente estava olhando lá atrás, o Botafogo chegou na Libertadores há uns 5 anos aí, jogando na Ilha do Governador. Olha, quer dizer, o empresário está chegando agora com uma mentalidade que nós já sabíamos que era possível. Né? Você mesmo comentou uma vez comigo, tem lugar que a gente julgava que ia bater a lateral, o torcedor se bobeasse, ele pegava a bola da gente, né? Porque fica próximo. É uma pressão grande, ajuda o time da casa também. Né? Então, ele comentou o seguinte, tem uma menina aí que joga futebol, mas o que ela está querendo? Ela está querendo ser profissional, porque ele está vindo dos Estados Unidos, porque lá, só rodando para chegar na bolsa. Lá a menina joga futebol, não é só porque gosta, não, mas muitas vezes para ter uma bolsa de estudo. Com E às certeza. vezes dá certo, né? O basquete e assim, né, para poder
E aí vão aparecendo as melhores, como o time dos Estados Unidos sempre Isso forma mesmo. grandes times na Mas seleção. isso não é a nossa realidade, né? Lamentável. Ainda, né? Ainda. Tem cidades que ficam diferentes porque fazem coisas diferentes, Mas o, né? o, o, o trabalho social assim, Paulo, pô, é muito bacana, cara. Você viu aquele dia lá você falou que passou lá? Passei lá. Ó, igual hoje lá. Hoje é terça. Pô, quantidade de menino tem, cara. Aí acaba o treino, eles não vão embora, os pequenininhos. Porque lá a gente faz assim, começa às 3 horas, uma categoria sub-15, sub-17, às 4 horas o sub-13 e às 5 horas o adulto. Esses meninos que treinaram antes, eles não vão embora. Hoje nós temos uma quadra lá de futebol, os meninos ficam todo mundo lá. E é treinamento. E aí eu vou embora geralmente 7 horas, as mães me ligam, Marco, eles estão aí? Eu falei, estão aqui. Porque eles não chegaram em casa, que acabou o treino 4h30, 5 horas, né? Então, assim, muito bom, o ambiente é muito bom. É cansativo, mas é prazeroso. O futebol e a amizade, né? E as brincadeiras e Com a certeza. coisa séria também no meio. É outro. Eu sou muito brincalhão com as coisas, sabe, Paulo? Eu brinco, porque eu vivi assim, cara. Eu entendo a situação Mas a dos vida meninos. sem brincadeira. Não Eu tem. assim, mas eu quando tem que ser sério mesmo, eu sou sério, assim. Às vezes o Ney acompanha lá, às vezes eu sou até um pouco brabo na beira do campo, mas assim, eu sei a hora de brincar e a hora de ser sério, né? E os meninos respeitam, eles me chamam de careca, mas na hora a gente brinca, mas aí quando é a coisa séria, os meninos É pra valer. respeitam, né? Tem jogo lá que a gente Senão ameaça mandar embora, né, Paulo? Tem jogo lá que eu falo assim, caramba, eu falo com o Du, meu irmão, eu vi, nossa, o Marco vai passar mal aí na beirada do campo. A gente fica muito, né? Envolve, né? Envolve, Mas isso é bom. É. Ô Marco, vamos falar um pouquinho sobre a emoção da tocha olímpica, de carregar, né, a tocha olímpica aqui pertinho da nossa cidade. Aqui. A tocha olímpica foi muito bacana, cara. Sabe por quê, Paulo? Assim, eu parei em 2002. Para 2016, são o quê? 14 anos? Depois de 14 anos, cara, assim, quando você pensa que não tem mais... já passou a minha época. Pô, aí me deram a oportunidade de ser escolhido. Foi lembrado, né? Foi lembrado. Então foi assim... E aquele momento lá em Bicas, cara, foi bacana demais. O Ney acompanhou, né, Ney? Foi bacana, assim, o ambiente, né? Você era tratado como um popstar. Você saía do 11, as pessoas... Corredor, né? Corredor, tipo, o pessoal tudo te protegendo para você passar. E o ambiente, aqueles poucos metros que você com a tocha, a prefeitura disponibilizou os ônibus para levar os garotos daqui do projeto, para ir lá estar acompanhando. Foi muito legal mesmo, foi bacana mesmo. Eu fiquei... Emocionado, foi. Porque eu estava acompanhando, tem imagem na internet também. Teve um momento até que eu dou uma enquadrada assim, aí aquilo vai descontrolar. Aí um gritou, Ayup! Aí ele você está até viajando, porque aí você olhou fica, lá e deu um tirinho. aquele ambiente ali de quantidade de gente, você fica... Você quer cumprimentar as pessoas, não consegue, sabe? Muito bacana. Quer agradar. É pura emoção, né? Por aí, depois ali, aí caiu logo... Foi 16 de maio, né, Ney? Foi que teve o Aí nós desfile saímos aqui. de lá, tinha o desfile aqui também da 16 de maio, né? Mas foi tudo programado, né? Saímos de lá, viemos pra cá, pô, quando eu desfilei com a tocha ali na avenida. Foi bacana. Casa, né? Foi muito Já com bacana, outro as carinho. pessoas, os meninos do projeto, tudo comigo, as pessoas batendo foto, foi um momento... Espetacular. Foi espetacular. Eu, depois de tanto tempo, também agradecer ao Luciano da Aviação Santos lá, que franqueou para que eu ficasse junto com eles. Lá, além do Marco Ayup, estava Ronaldo da Costa, nosso campeão aqui também, recordista mundial em 98 na Alemanha. Marcelo Barreto, que é de Bicas, né? Bicas. Tinha outras personalidades que eu não lembro, que você também chega num local que eu conheço isso, conheço aquilo, e esse é do meu tempo, tá o Ronaldo ali. E o Ronaldo passa a chama dele para o Marco também. Foi, assim, os organizadores foram muito felizes. E quem ganhou Na sequência, foi... né? quem ganhou, nós ganhamos. Até hoje, quando tá eu lá passo em acompanhando. Bicas lá,
Eu lembro direitinho o lugar onde eu peguei a tocha. Aham. Que é em frente a um negócio de empada, vem de empada. Aham. Eu marquei pela empada. É porque o Marco falou um detalhe aqui, o seguinte, marca assim, ele para em 2002, aí, querendo ou não, você começa a ficar, entre aspas, meio que num esquecimento assim, para de estar na mídia, não está jogando mais, né? Vai estar na mídia local aqui com a gente, É. né? Então aí aparece uma oportunidade outra vez de uma projeção nacional e internacional, Rio É 2016. Isso é legal porque tem pessoas que não estão preparadas, não estão preparadas para esse holofote que apaga, né? Está sempre em evidência, sempre em evidência, daí a pouco sente isso aí a emoção de voltar. Não, bom, em 2016 eu voltei parecido com aquele nível que eu estava, com gente, segurança. Quando eu passo lá no Zeca Sport, né, e o Marco tá lá, e a gente vê ele lá conversando com todo mundo lá, tinha aquela resenha lá, aquilo é muito bom. Você vê assim. um cara que jogou nos times profissionais, uma celebridade, né, né, não deixou de ser, só parou o futebol, mas agora fazendo um trabalho espetacular aí com essas crianças aí, com esses jovens, com os adultos também. Então é um motivo de orgulho para nós. E o ambiente nosso lá, Paulo, igual hoje acabou o treinamento, o Iago tá aí, aquela galera do adulto, acaba o treino, cara, a gente senta ali e a gente não quer ir embora. Só que eu falei, galera, eu tenho que ir embora, eu tenho um compromisso hoje, né? Então assim, então a gente fica ali relembrando coisas quando eles eram pequenos, sabe? Coisas que eles lembram, eu não lembro mais. Porque é tanta coisa, né? Tantas histórias na cabeça, tantos jogos que você se perde, né? E eles ficam lembrando cada coisa, cara, eu acho interessante. Omar, essa notícia do Ney escrever seu livro, como é que ela chegou na sua vida? Como é que você percebeu isso? Assim, primeiro eu fiquei muito feliz pela iniciativa que o Ney teve com a Dil. Quando eu falei, Paulo, no dia da abertura lá do livro, que eu pedi a palavra ao Ney, que eu acho, opinião minha, às vezes cada um tem a sua opinião. Depois do Heleno de Freitas, o Nica foi o melhor jogador que teve em São João. Quando eu falo isso, porque as pessoas falam muito assim, Paulo, tinha fulano de tal, tinha Beltrano, tinha outro, jogava demais. Você jogar campeonatos regionais aqui na nossa região é diferente de você jogar profissionalmente. O nível é outra história. E o Nica jogou em alto nível no período que ele jogou. Assim, com grande destaque em gols, em participações em time grande. Então, assim, quando eu falo isso, é porque assim, eu vivi lá dentro e eu sei o nível que é. Assim, não é me gabando, por exemplo, quando eu tinha 17, 18, 20 anos, eu vinha passar férias aqui, eu dava um tapa na frente com a bola e levava a bola dentro do gol, que é diferente, o condicionamento físico é diferente, a parte técnica é diferente, tudo é diferente. Então, quando eu falo com o Nica, depois do Heleno, foi o melhor jogador de São João, porque pelo nível das equipes que o Nica jogou e pelo nível que o Nica jogou. Então, eu com muita tranquilidade eu falo, é claro, tempo, mas é diferente, gente, jogar nível profissional é diferente. Então, quando o Ney teve essa iniciativa, eu falei, pô, bacana demais. Porque tem menino que não conhece a história do Nica, né? Tem pessoas que não conhecem. E quando o Ney me passou essa informação, eu fiquei muito feliz em relação ao meu livro. Falei, pô, é uma oportunidade de eu estar passando para os jovens. Porque os meninos me conhecem aqui, conhecem ali. O Ney tem colocado gol ali minha na internet que eu nem me lembrava mais, Paulo. Que eu falei assim, pô, como é que o Ney conseguiu esse gol? Tem 2 gols lá da Portuguesa, que antigamente tinha aqueles gols do Fantástico, né? O Léo Batista sempre narrava. Hoje é o gol do Fantástico. Esse jogo os 2 gols foram meus 2 gols do Fantástico, foram os 2 gols de falta que eu fiz. E eu nunca vi esses gols. Em Jaú, 15, Portuguesa. Ayup de falta fez esse gol lindo, 1-0. De falta, Ayup outra vez botou lá dentro. Portuguesa 3, 15-0. Ele conseguiu os gols. Então, assim, eu fiquei muito feliz de também poder passar para as pessoas aquela história um pouquinho da minha carreira, né?
Na verdade, é uma história muito bonita sua. Eu não li o livro ainda, mas comento com o Ney de vez em quando aí. Ele comenta algumas partes, né? Como a Você do não Nica leu porque também. está na gráfica ainda. Então, emendando aqui É. para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo aqui, queria que você falasse para o nosso telespectador como foi essa ideia de também homenagear o Marco Aurélio Ayup, e se tem outro também na linha de chegada, né? Na verdade, eu e o Eduardo Ayup, né, o irmão do Marco, que é meu amigo há 40 anos, né, um irmãozão que eu tenho também, eu gosto demais dele, nós escrevemos um livro que está com 380 páginas, mais ou menos. E tem todos os personagens, assim, a maioria dos personagens de São João estão ali naquele livro. Só que o livro não sai, é um custo muito alto para a gente fazer. E está ali se arrastando, mas está fantástico. Nós estamos contando a história de São João Nepomuceno do futebol de 1920 até 80, mais ou menos, e aquelas entrevistas que tinha no jornalzinho no Giro da Bola. Aí chegou um momento que eu olhei a história do Marco, olhei a história da Helenise de Freitas, olhei a história do Nica, né? Eu falei assim, caramba, eu vou pensar esses aqui, porque senão... E o que me motivou mais ainda? Eu encontrei com o Dino, eu faço questão de fazer uma homenagem para ele, o Dino de Freitas. Ele chegou perto de mim e falou assim, ele falou assim, eu estou vendo esse jornalzinho seu aí no Giro da Bola, essas coisas tinham que virar livro. Aí eu falei, não, mas eu estou pensando mesmo em transformar um livro. Eu falei, não, deixa eu te falar uma coisa. Teve um dia que eu visitei, estava meio angustiado, fui no cemitério, cheguei lá e vi que além dos túmulos de pessoas que estavam ali enterradas, ali estavam sonhos e projetos também. Não deixe que seus sonhos sejam enterrados com você, não. Aquilo ali, eu saí dali, eu falei, caramba, eu tenho que colocar isso. E é uma luta, é uma dificuldade, o custo é muito alto para a impressão de livros. Então a gente conta com a ajuda dos amigos, venda antecipada, a Garbosa News comprou livros antecipados da gente também, para eu levantar um capital para eu pagar a gráfica. Então, quando eu escrevi o do Nica, o do Marco já estava engatilhado, aí eu agradeço também a paciência dele, me recebeu várias vezes para a gente ir conversando, porque para eu escrever o que está lá, ele me passou síntese, né? Claro que tem muito mais coisa na história dele, mas ali está um resumo que dá para a pessoa ter uma ideia. E eu também desconhecia aquela história, como igual a sua menina falou, pai, mas eu não sabia. Quando a gente fala que é uma história de coragem, que é um menino de 12 anos sair daqui, dormia com a mãe, acabou de relatar aqui, e vai para o Rio de Janeiro para morar em alojamento do América. De desafios, todas as equipes que o Marco chegou, eu vou falar algumas aqui, por exemplo, quando ele sai do Vasco a primeira vez, 8 anos de Vasco, aquela... mas estou indo para Bragança Paulista, meu Deus, quer dizer, acostumado ali desde criancinha no Vasco. Aí chega lá no Bragantino, ele chega em 91, o Bragantino tinha sido campeão paulista em 90. Quer dizer, um time todo formadinho, ele chegando. Júnior Baiano da seleção brasileira, titular do Bragantino. Olha o desafio, já de cara, um menino ainda também, muito novo. Aí, quando tem a oportunidade de ir para Portuguesa de Esporte, chega na Portuguesa de Esporte, Zé Maria era o titular da Portuguesa e titular da seleção brasileira. A gente tem que, é por isso que tem que valorizar no Grêmio, quando ele chega no Grêmio, campeão da Copa do Brasil no Grêmio, né, o início dificílimo, chega lá, o Grêmio já não interrompeu a temporada e ele de férias aqui em São João, quando é contratado, chega lá completamente fora de ritmo, passa um sufoco terrível, mas depois se firma lateral, batia todas as faltas, todos os escanteios, tinha a liderança, tem um gol que está na internet aí contra o Independente da Argentina, né, Marcos? Você faz o gol contra o Isla, que é uma história lá de goleiro da Argentina também. A hora que dá falta, o Marco vai caminhando, está na imagem, ele vai caminhando. Eu até editei e coloquei assim, a tranquilidade do Ayup. Ele vai caminhando lentamente, a falta lá na entrada da área, ele sabia que era ele que ia bater. E o Marco comentou, e está escrito no livro também, que o Filipão no vestiário já falava, deu a falta, não precisa chegar, deixa que ele bate. Que realmente, até que no amador, dá uma falta, junta 8 para bater a falta. A pessoa não tem tranquilidade. Ali Mas o cara errar, por que você bateu? Né? Então, eu digo assim, eu estou dando uma pincelada rápida, que são muitos desafios. No América ele não julgava. Lá é menino, quando foi julgar, o treinador da seleção brasileira convoca ele para a seleção brasileira. Fantástico, fantástico. É uma história fantástica, vale a pena acompanhar. Que vai ser lançada dia 25 de abril. Vai ser onde? No Museu Municipal, das 18 às 22 horas, se Deus quiser. Falando um pouco ainda
da carreira do Marco Aurélio Ayup, né, que teve, nós contamos aí, teve o América, na sequência o Vasco, o Bragantino, retorna para o Vasco, algumas passagens lá, que é interessante, né? O primeiro treinamento do Bebeto no Vasco, o Marco estava treinando contra ele, o Bebeto também, tetracampeão mundial. Algum Roberto Dinamite, né? Tem fotos do Marco treinando junto com ele. Então, assim, eu acho que para o individual do atleta também, né? A história dele, com técnicos fantásticos, né? Foi treinado pelo Zagallo, pelo Parreira, pelo Filipão, o Enio Andrade, né, Marco? René Também Simões. passou, René Simões. Então, é uma história... Eu sempre falo das pessoas, né, que o Filipão foi um cara que a gente chamava de paizão, realmente era. O Filipão segurava a barra da gente. Mas era um lado mais de motivação, que o pessoal abraçava ele. Mas assim, o melhor treinador que eu tive foi o Enio Andrade. O Enio Andrade estava no Cruzeiro. O Enio Andrade era espetacular. O Enio Andrade era um treinador O que diferenciava? Pois então, cara, o Enio Andrade, eu vi assim no jogo, no intervalo, ele conseguia mudar o jeito de jogar e dava certo. Que as dificuldades dos treinadores têm é isso, né? O Enio Andrade tinha esse toque de Esse feeling, né? De sentir o que... Isso, e o Enio Andrade era um cara... Inclusive, quando eu fui pro Grêmio, ele me ligou. Eu te indiquei pro Grêmio. Porque ele era um cara espetacular, cara. Então, assim, o Enio Andrade foi um treinador que me marcou muito. Filipão pela história, pela moral que a gente tinha, o carinho que a gente tinha com ele, né? Mas eu trabalhei com muito treinador bom, muito. Né? Então, assim, o Nelson Batista mesmo é um treinador espetacular, é meio assim, teve que a polêmica com o Nica, que tirou o Nica aquela vez, mas o Nelson Batista, olha que eu jogava pouco com ele no Corinthians. Ele era um treinador também muito bom. O Antônio Lopes, então treinadores mais durões, mas que sabia muito de futebol. E jogou com algum também, trabalhou com algum também que era problemático também? Tem algum? Não. 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 Treinadores que eu nunca tive problema com o treinador, porque eu tive um probleminha com o Pedro Rocha, que jogou no São Paulo, aquele Uruguai. Mas coisa assim que nós resolvemos tranquilo. Você estava em qual clube? No Mojimirim. Né? Coisa de jovem, cara, sabe? Nós fomos campeão com o Mojimirim e nós, naquela época no Paulista, você ganhava a segunda divisão, você já disputava as quartas de final na primeira divisão já, com um time grande. E teve um jogo contra o Palmeiras, nós jogávamos contra o Palmeiras semifinal no Paulista depois. Chega eu titular o tempo todo, no treinamento o Pedro Rocha me colocou no time reserva. E a gente, cabeça dura, acho que é melhor do que os outros, né? Tirei o colete e fui embora para casa. Ele não colocou para jogar mais. Pedi as finais do Paulista contra o time grande, né? Mas tudo porque a gente... Vaidade de jovem, né? né? E toma decisões precipitadas. Então, por isso que a gente tem que pensar, né? O único problema que eu tive, mas depois se acertamos. Depois ele me indicou para o Internacional também, mas eu estava no Corinthians, não podia. Então, são coisas que a gente jovem toma as decisões erradas, né? E jogar no Corinthians é diferente? Eu tenho amigos que falam que o atleta que não jogar no Corinthians, ele não foi atleta. Porque a torcida é impressionante. É impressionante, né? O time do Corinthians torcida. E quando eu fui pro Corinthians, jogamos alguns jogos na Fazendinha também, ó. Que campinho desse tamanhozinho, né, cara? Aí é outra coisa. É outra história. E dentro desse resumo que a gente vai fazendo, o Marco está falando do Corinthians, o Marco é campeão com o Corinthians em 1997, das 23 partidas disputou 19, participou de 19 partidas, quer dizer, então teve uma participação efetiva também, né? Falando um pouquinho das conquistas, essa do Pedro Rocha não está no livro, essa não apareceu na conversa lá, mas aí você já vai ficar sabendo agora. São muitas coisas que a gente não consegue. Então, e serve para eu também aprender, não tem que antes de começar a escrever, conversa, esgotou tudo, né? Mas é legal isso aí também, que foi uma experiência negativa e serviu de lição para frente, né? Mas, Ney, não há
história completa a ser contada. Tem sempre. Né? Por quê? Porque são muitas as vivências, né? São muitas. A gente Paulo, mesmo esquece. só para te descontrair um pouquinho, o Roberto Dinamite já estava veterano, né? O Roberto chegou a ser meu treinador. Que a gente jogava e o Zagallo saiu, ele assumiu como treinador, jogamos alguns jogos ele como treinador. Mas o Roberto acabava o treinamento, ele colocava eu de um lado e o Cássio do outro para ficar cruzando. Eu batia bem na bola, né? Só que a gente chamava de Bob, né? É porque eles falam que ele colocava aqueles rolinhos no cabelo, né? Por isso que o vídeo dele é Bob. Tá vendo? É. Eu sabia disso. Então o Roberto, a gente não tinha que cruzar para ele, tinha que cruzar para ele dominar no peito, né? E um dia, um desses dias eu cruzando, cansado já, né? Cruzando para ele, eu de um lado e o Cássio do outro, né? E me deu uma fisgada na coxa. Mas eu podia falar com ele que estava sentindo? Não podia, né? Eu continuei. No outro dia minha perna estava desse tamanho. Então, assim, quando eu conto do Roberto, assim, o maior orgulho que eu tinha é ter jogado com ele, né? O cara é a referência para nós em tudo. Pô, eu era juvenil no Vasco, eu ficava assistindo ele bater falta, cara. É impressionante. E colocava 20 bolas lá, ninguém podia lá bater, não, só ele. E colocava o goleiro lá, ficava tudo a mesma coisa, tudo do mesmo jeitinho, sabe? E o Roberto, nós pegamos uma amizade assim, pô, depois do Márcio, nós encontramos depois. Quando for ter a inauguração no vestiário lá em Ituí, estávamos programados de trazer ele aqui, já está tudo combinado, mas agora ele está fazendo tratamento, né? Tem um probleminha que ele está de saúde, eu não sei se a gente vai conseguir. Mas o Roberto, teve uma história do Roberto, Paulo, que ele machucava muito a batata da perna, que é a panturrilha, né? E ele machucado e meu pai ficou sabendo. Aí teve um dia lá que eu estava na concentração, o segurança ligou, ô Mineirinho, já Mineirinho, seu pai tá aqui com um saco nas costas, vem cá. Cheguei lá na portaria do Vasco, meu pai tá com aquele saco de colocar arroz lotado de eucalipto. Pai, o que é isso aí, pai? Não, é pro Roberto. O Roberto fazer tratamento da batata. Aí nós demos sal, não sei se o Roberto fez, né? Mas que o saco foi entregue e foi. Folha de eucalipto. Era o tratamento daqui, ele né? esquentava no caldeirão e aquele vapor deixava pegar na batata da perna. Meu pai levou pra ele. Lalúcio, grande Lalúcio, né? Eu lembro, eu era moleque, eu lembro do Lalúcio jogando bola lá, seu pai, né? Jogando brabo, bola né? lá no campo de Roça Grande, um chute forte. Estava forte, Era pra valer. E pegando mais um gancho nessa sequência, o Marco vai ajudando a gente, que isso a gente não chegou a conversar tudo. Campeão, o primeiro título, campeão mundial infantil na seleção brasileira. Quando transfere do América para o Vasco, já no primeiro semestre já tem um título de campeão infantil carioca com o Vasco. E quando vai mudando de categoria, todas as categorias foi campeão também, não foi, Marco? Eu nunca joguei, porque geralmente são 2 anos dentro de um, né? Cada categoria joga 2 anos. Eu nunca joguei 2 anos numa categoria. Sempre jogava um só, eu já era promovido para a equipe de cima. E nós tínhamos uma base muito forte, meninos, nós fomos criados juntos. Eu, Sorato, Bismarck, França, Tiba, timaço. Então a gente ganhava tudo. Nós ganhamos o Campeonato Carioca de Sub-15, nós ganhamos de 33 partidas, nós ganhamos 32. Nós perdemos um jogo pro Bangu, que tinha 8 jogadores gato, fora da idade, sabe? Então nós ganhamos, e era 3 turnos, nós ganhamos 3 turnos direto. Aí nós subimos a base pro juvenil, ganhamos o juvenil também. Então assim, a gente tinha uma base muito boa. No Sub-20, nós fomos à final e perdemos pro Fluminense na Laranjeira. Perdemos pro Fluminense e pro Flamengo. Pra né? quem não sabe, mano, pra quem não sabe, né, jogador gato, como é que é? O gato idade acima acima da idade. permitido Se é na categoria. Sub-15, o cara tem 18 anos. Quer dizer, ele tá bem mais preparado. É a falsificação de documento, É né? forte, né? Mais forte. E tinha muito isso também? Tinha. Esse jogo nós passamos a perda. A força física é diferente. Nós éramos moleque, né? De 15 anos, o cara tem 18, né? Mas no Sub-20 chegou a ter título também. Não ganhou esse contra o Fluminense. Mas Não, disputou mais não, campeonato, eu ou você já foi pro profissional? Aí foi pro profissional. O Sub-20 nós ganhamos a Copa do Brasil pela seleção carioca, né?
Nós vencemos o Porto Alegre lá e no Rio de Janeiro também, que antigamente tinha esses jogos de seleções, né? Outra coisa, para quem está nos acompanhando, está no livro também, participou de todas as convocações das categorias. Foi convocado para o infantil, para o juvenil, para o sub-20, na seleção brasileira e na extinta seleção de novos, que a gente chamava hoje é a pré-olímpica. É, isso aí. Então, dos campeonatos que nós estamos falando, desses estaduais, tem o campeão brasileiro de seleções estaduais, né? Campeão com a seleção do Rio de Janeiro, campeão brasileiro. Campeão brasileiro com o Vasco em 1989, né? Participou de alguns jogos, principalmente Vasco e Portuguesa. Se não foi na estreia do Roberto na Portuguesa, foi no primeiro jogo dele contra o Vasco. Na estreia do Roberto contra a Portuguesa. 1990, campeão estadual do torneio Adolfo Bloch, né? Que era um torneio de verão que fazia também. Teve em 1993 campeão da Supercopa lá do Rio-São Paulo, Recopa do torneio Rio-São Paulo, venceu o Mojimirim 4-0 no Rio, tomou um 4-0 lá, venceu nos pênaltis, campeão também. Campeão em 94 da Copa do Brasil com o Grêmio, campeão em 1995 da A2 com o Mojimirim. No Grêmio também disputou uma Supercopa da Libertadores, que é onde a gente comentou aqui do gol no Islas. Também disputou uma Libertadores no Vasco em 90, por ter ganho o Campeonato Brasileiro em 89. Em 1996, campeão do torneio início do Campeonato Paulista com a Portuguesa de Desportos. Fez um campeonato maravilhoso na Portuguesa também, fazendo muitos gols também na Portuguesa naquele campeonato. Campeão estadual com o Corinthians em 1997. Então são muitos títulos, né? Muitas conquistas E são vários clubes que você jogou, muitos clubes. Eu lembro uma vez que você levou um monte de camisas, né? Ainda tem todas elas ainda? Eu tinha por a gente gostar de fazer aqueles joguinhos na roça, no trombeteiro, no campestre, eu sempre tinha mania de, nos jogos a gente tem direito, cada um tem direito à sua camisa. Sim. Então, mas eu trocava com meus companheiros para fazer o número. Eu fiz camisa do Bragantino, do Grêmio, do Corinthians, tudo aí, de 16, 18 camisas, e a gente tinha o time formado, né? Então Legal, eu tinha essas manias, né? Do Grêmio e do Bragantino eu lembro. Esses dois, né? Do Corinthians também tinha. Sim, que legal. Tinha. Então, Ney, agora vamos focar no dia 25, né? 25 Conhecer de abril aí, toda a aniversário. história aí do Marco aí, Ayup, lançamento do livro lá no Museu Municipal aqui de São João Nepomuceno, às 19h. De 18 às 22, 18 às 22 horas. A gente, lá vamos tentar chegar às 18 e para aproveitar bem a noite, que é uma noite especial. Para mim, especialíssima e do jeito que o Marco está falando que ficou feliz, eu acredito que... Será, para todos nós. Né? Lembrando a você para se inscrever no canal aí do Garbosa News no YouTube, dá um ok aí, compartilha essa história que é muito bonita. Fica aí também o convite para ir no lançamento do livro, dia 25, no Museu Municipal de São João Nepomuceno, 25 de abril, agora esse mês. E agradecer o patrocínio do Cicobi Credimata, da Elonet e dos nossos apoiadores aqui embaixo, já deve estar acompanhando aí todo mundo. Marco, considerações finais aí. Não, primeiro agradecer vocês pelo convite, foi um papo legal, né, descontraído. E fazer o convite, reforçando o convite especial, né, para o dia 25, com certeza vai ser além do lançamento, é meu aniversário também, né, de 53 vai ter anos. Vai ter bolo, hein? Vamos ver, não né? aperta muito não. Vamos focar no livro. Não, eu faço questão, eu te dou o bolo de aniversário. Aí, tá resolvido aí. Obrigado. Tá dando o bolo de aniversário, vou mandar fazer amanhã, para dia 25. Obrigado. Agradecer e convidar as pessoas. A gente, no momento esse livro é lançado, mas é para poder passar um pouquinho mesmo da história vivida, para as pessoas conhecer um pouco mais. Me conhece assim da rua, que eu joguei lá ou aqui, mas conhecer a sua história, né? Conhecer a história, que com certeza vai ser um momento muito especial. Eu tenho certeza que meus amigos, as pessoas que gostam do esporte, vão estar lá junto com a gente. Ô Ney, muito obrigado. Eu que te agradeço, Paulo. Agradeço a todos que sempre prestigiam o Garbosa News, porque são momentos especiais, né? Estar aqui com o Marco é um momento especial para mim também.
E para todos que nos acompanham, a gente está tendo essa oportunidade de conhecer um pouquinho da história, né? Mas eu acho que só aí já deu para ter uma ideia. Primeiro, a importância do Marco para São João Nepomuceno, que levou e elevou o nome da nossa cidade, né? Com essa conduta, com essa disciplina. Por isso que ele é um vitorioso, que foi dessa forma que ele conduziu a carreira dele. E hoje é exemplo aí para a garotada, o respeito, eu sou testemunha disso, eu ainda comentei com ele outro dia, né? Eu falei na presença dele, o Matheus está jogando aí para um time aí, na hora que tiver o campeonato mesmo, antes do Marco falar, o menino, não, eu vou jogar. Porque os meninos gostam dele, isso é importante demais, né? É um caráter excepcional, é um homem de Deus, é um formador de cidadãos mesmo. É um exemplo a ser seguido, a conduta de vida dele, de família, de trabalhador. Né? Eu tenho a honra, o orgulho de fazer parte do seu ciclo de amizades aí. Estou deixando o público aqui também. Tá? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Paulo. Ô Marco, privilégio, sem medir, né? Poder conversar com você aqui no Garbosa News, lá no Zeca Esporte, naqueles momentos de descontração, no campo, ou em onde você estiver, terá sempre um amigo. Muito obrigado. Um abraço. Sucesso. Obrigado, dia 25, Beleza, Paulo. no Museu Municipal de São João Nepomuceno, dia 25 de abril agora. Não vai perder, né? Grande abraço aí. Um abraço. Um abraço a todos. Ó, inscreva aí no canal aí, Garbosa News, tá?